Salve, gente! Olha, vocês já ouviram falar na filosofia do estoicismo ou no pensamento estoico? A ideia é muito simples. Shit happens. Coisas ruins acontecem. E isso não é nem bom nem mal. Só acontece. Então, relaxa, aceita e segue o baile. Não se pode controlar o tempo. O ônibus atrasa, as pias entopem, o sol tá rachando, o leite entornou, a vaca foi pro brejo. Então vambora lá, vambora que é o que tem pra hoje, pô. Os estoicos são os mestres do deixa a vida me levar, vida leva eu. Eita, então olha só, Zeca Pagodinho é faixa preta nesse negócio de estoicismo aí, rapá. Pode ser até que ele nem saiba que ele é um estoico, mas que ele é um bamba, ele é. É inoxidável, cabriocrático, cariangolano, hein? Grande Zeca. Um dos mais famosos pensamentos do estoicismo é praticamente uma oração. Dai-me forças para mudar aquilo que posso, resiliência para aceitar o que não posso e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. O estoicismo é isso, uma filosofia que nos prepara para agir de forma incessante e com ética em tudo aquilo que você pode e deve mudar e, ao mesmo tempo, nos ensina a ser resignados e fortes para aceitar tudo o que não está ao nosso alcance, modificar e viver em paz com a natureza, com o universo. É isso. Isso me lembra um famoso personagem da minha época que se chamava o Bicho Grilo. Bicho Grilo era tranquilão, vibrava numa frequência diferente, fumava um cigarrinho do índio, né? Preferia viver em paz com a natureza e com o mundo. O movimento hippie na década de 70, que defendia a vida em comunidade de forma harmônica, com práticas mais libertárias e naturalistas, com o consumo de alimentos orgânicos e alguns psicotrópicos, né? Os Estados Unidos, atolados nos seus exércitos lá do outro lado do mundo, na Guerra do Vietnã, trouxe outros movimentos como os beatniks, revolucionários que influenciaram a arte e a cultura de toda uma década. Gente como Bob Dylan, Jimi Hendrix, Miles Davis, Mick Jagger, até os Beatles. E se parar para pensar, tudo isso tem a influência de um movimento milenar, exatamente a filosofia do estoicismo. O que não tem remédio, remediado está. Isso não quer dizer que o estoico é um cara que não está nem aí para as coisas. Ele não é um alienado, pelo contrário, ele direciona as emoções para onde vale a pena. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Sêneca. O estoicismo data do século III a.C. Na Grécia Antiga, um dos precursores era o professor de filosofia em Atenas chamado Zenão de Cítio. Mas foi depois da morte do Zenão que essa onda de viver de acordo com a natureza e a razão cósmica ganhou uma força. A turma propagava que as pessoas deveriam buscar a virtude, a sabedoria, a autossuficiência, independentemente das circunstâncias externas. Pensadores como o imperador romano Marco Aurélio foi um dos grandes propagadores da filosofia estoica. Mesmo ele estando envolvido em tantas campanhas militares, Marco Aurélio encontrava tempo para suas reflexões através de anotações que foram reunidas no livro Meditações, que é uma espécie de diálogo interior de Marco Aurélio, uma obra necessária para quem busca o conhecimento estoico e fácil de encontrar aí pela internet. Pense na beleza da vida, observe as estrelas e veja-se correndo com elas. Marco Aurélio. Não é a morte que um homem deve temer. O que deve temer é nunca começar a viver. Também, Marco Aurélio. Outro grande pensador estoico foi Epiteto, talvez o maior representante do estoicismo. Ele foi escravo durante grande parte da sua vida e ainda assim ele conseguiu sobreviver através do entendimento daquilo que não dava para ser mudado, mas conseguiu transformar-se a partir do que ele entendeu que dava para mudar. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Epiteto. Já o Sêneca, conhecido como um dos mais célebres advogados e escritores do Império Romano, uma das pessoas mais ricas de Roma, estadista famoso, conselheiro do imperador Nero, né? A vida é muito curta e ansiosa para aqueles que esquecem o passado e negligenciam o presente e temem o futuro. Sêneca.
Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Sêneca. Eu confesso que depois que conheci um pouco mais sobre esse assunto, e faz muito pouco tempo, na verdade, a gente sempre ouviu esses caras ao longo da vida, mas não se atenta para o movimento como um todo, a não ser que você tenha tido a sorte de ter alguém para te guiar por essas águas nunca dantes navegadas, que geralmente não faz parte do cardápio escolar, pelo menos aqui, pelas terras do Piniquins. Tô certo ou tô errado? Coisas como escutar mais do que falar. Se Deus nos criou com 2 orelhas e uma boca, não foi à toa. Por isso que a turma estoica diz pra gente aprender a ouvir mais, falar menos. Aprender a escutar é uma conquista generosa, não só em relação às pessoas à nossa volta, mas em relação a nós mesmos. Quando a gente dedica a nossa atenção exclusivamente para o nosso interlocutor, nós demonstramos respeito aos pensamentos, sentimentos, às experiências dessa pessoa, que se sente acolhida, compreendida. Eu, que sou um TDAH desgramado, eu tenho que exercitar isso o tempo todo. Aliás, esse é o grande desafio de qualquer filosofia, praticar, exercitar, repetir, refletir, até que aquilo se torna uma forma que é parte do seu corpo, que é como você reage aos acontecimentos. Se um homem não sabe para qual porto navega, nenhum vento lhe é favorável. Sêneca. Reduzir o estresse desnecessário em relação às coisas que podem acontecer é uma maneira que os estoicos encontraram para diminuir essa ansiedade, esse mal do nosso século que ameaça 9 entre 10 pessoas nesses 8 bilhões de seres espalhados por esse planetinha azul. E que numa progressão geométrica nós vamos dobrar esse número até 2040. Meu Deus do céu! Minha Nossa Senhora da Querubita! O Cordeiro de Deus! O que vai ser desse mundo? Ô, esse menino! Vai adiantar alguma coisa essa pré-ocupação? Tu ficar sem dormir por causa disso vai fazer com que as pessoas parem de trepar? De se reproduzirem? Estamos mais frequentemente assustados do que feridos e sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca. Outra coisa muito interessante do estoicismo é jamais ser mal agradecido. A vida é por si só uma bênção. Tá comendo? Tá bebendo? Tá fazendo suas necessidades sozinho? Então agradece, pô! A gratidão é uma maneira de reconhecer o carinho que outras pessoas tiveram por nós desde que começamos nesse jogo chamado vida. Além de ser um poderoso tônico antioxidante para o bom funcionamento da máquina, é o WD-40 da alma. Obrigado! Arigato! Dankeschön! Gracias. Merci. Spasiba. Grazie. Tchê, thank you! Quem não se contenta com pouco, não se contenta com nada. Epicuro. Quer ver outra coisa que eles pregam? Não reclamar. Reclamar é uma merda. É um hábito que nós adquirimos sem, às vezes, nem perceber. Você já parou para pensar? Às vezes, a gente nem se liga, lá estão lá nós reclamando de alguma coisa na frente dos outros, na frente da família, na frente do amigo. Na verdade, reclamar não resolve porra nenhuma. Pelo contrário, acaba trazendo negatividade, fica aquele climão do cacete. Você clama, depois você reclama e reclama de... Vai descendo a ladeira, entendeu? Só estresse e frustração, que viram um chato de galoche e ninguém aguenta. As pessoas começam o quê? A se afastar de você. O estoicismo fala muito sobre a importância do que se chama silêncio seletivo, que tem a ver com o que a gente acabou de falar agora, saber o momento certo de falar e o momento certo de ouvir. Você já se viu no meio de uma roda de gente que não para de falar? Gente, silêncio é vida, nos ajuda a aprender mais, a nos escutar melhor com nossas percepções do que no meio de uma disputa por quem fala mais sobre quem. Boca fechada não entra mosca. É estoico. E você sabia que eu sabia assobiar? Então, deu pra mim também, ó. Chega, semana que vem eu volto e falo mais um pouco. Se vocês quiserem, é claro, não é? Porque aqui nesse canal, quem manda são vocês. Se tá gostando do conteúdo, espalha por aí. Deixa um comentário, deixa um joinha e vamos fazendo esse clube crescer cada vez mais. Um anzol que vem com um pedação de queijo para fisgar nossa atenção num pensamento do filósofo Epicuro. Segura aí. Nenhum ser humano é livre se não é senhor de si mesmo. Um anzol e um queijo, um abraço e um beijo até...